Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o tema do vídeo de hoje é como ter uma conversa difícil. Como assim, Ed? O que é uma conversa difícil? Vamos lá. Quando a gente está num processo de desenvolvimento consciencial, onde a gente está buscando, né, melhorar a nossa vida, a gente vai acabar se deparando nesse processo de autoconhecimento com situações aonde nós não estamos respeitando os nossos limites e em alguns momentos nós não estamos respeitando o limite de outras pessoas. E quando a gente começa a identificar o quanto que isso atrapalha a nossa vida, por exemplo, assumir responsabilidade de pessoas que a gente ama, por medo de que elas não gostem ou parem de amar a gente caso a gente entregue para elas essas responsabilidades, ou até mesmo entregar para outras pessoas responsabilidades que são nossas como uma forma de exigência para ver se ela realmente me ama, e às vezes isso é inconsciente. Então, assim, eu fico passando por problemas e dificuldades financeiras para que alguém que eu acredito que tem que me amar, que tem que cuidar de mim, tenha que pagar, por exemplo, uma conta minha que está atrasada. Conscientemente, eu não quero passar por desafio financeiro, mas inconscientemente eu quero que essa pessoa prove que me ama, então eu acabo passando por essa dificuldade para que ela faça isso por mim. Ou vice-versa também, né? Às vezes uma pessoa que a gente ama, ela tá sempre passando por alguma dificuldade e a gente tá sempre tendo que ir lá ajudar ela. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser até uma dificuldade de saúde. E nesse momento, então, quando a gente identifica esses tipos ou diversas outras situações, a gente vai precisar ter uma conversa que nós chamamos de conversa difícil, né? E por que a gente chama de conversa difícil? Porque geralmente quando a gente percebe que tem que conversar com uma pessoa que é importante pra gente, o que acontece? A gente volta, a gente regride. O que seria regredir? Imagina o seguinte: você tem que falar com uma pessoa que é muito importante para você. Você volta como se você fosse uma criança para falar com um adulto. Isso é regressão. A gente volta para memórias inconscientes nossa de quando nós éramos geralmente crianças, de quando nós éramos muito vulneráveis. Então a gente está ali com 35 anos de idade, vai conversar com uma pessoa que tem 50 anos de idade ou que tem 35 também igual a gente. Aí, na hora de ter essa conversa, a nossa sensação é como se a gente tivesse 5 anos de idade e ela tivesse 40. Então, assim, a gente fica ansioso, a gente fica com medo, a gente fica gaguejando, a gente fica travado. Isso seria esse regredir na hora das conversas difíceis. Exatamente por quê? Porque a gente entra no medo da pessoa não aceitar a gente, dela não reconhecer a gente, dela não querer mais continuar perto da gente. Então a gente entra nessas fantasias de medo de perder a pessoa, de medo de ficar sozinho, e essas fantasias e essas memórias, não apenas fantasias, mas memórias, elas são memórias da nossa infância. Então, nesse momento, por mais que a gente seja adulto, por mais que a gente seja racional, é natural que quando a gente percebe que tem que ter uma conversa com alguém que é importante pra gente, que é significativo ou que tem um poder que possa impactar a nossa vida, então conversar com um chefe, conversar com alguém que a gente está fazendo um trabalho e essa pessoa está, por exemplo, sendo uma fonte de renda pra gente, então a gente está ali naquele momento acreditando que depende daquele dinheiro. Então, em todas essas situações, a gente tem essa dificuldade, né, de ir para essa conversa. E quando, então, a gente vai ter uma conversa difícil, né, o que é importante? O primeiro passo é a gente entender exatamente qual que é os sentimentos e as emoções que essa situação estão causando na gente, para que a gente não chegue nessa situação jogando tudo em cima da pessoa como se fosse uma culpa dela o que está acontecendo, como se fosse uma responsabilidade dela, como se fosse ela fosse o problema da nossa vida. Então é muito importante eu identificar o que eu estou sentindo nessa situação, com essa forma como a nossa relação está acontecendo, se estabelecendo. Ah, eu estou me sentindo invadido. Ah, eu estou me sentindo muito dependente. Ah, eu estou me sentindo desrespeitado. Ah, eu estou me sentindo triste. Ah, eu estou me sentindo isolado, abandonado, rejeitado. Então, o mais importante é entender como eu estou me sentindo. E quando eu for conversar com essa pessoa, eu conseguir explicar para essa pessoa
por exemplo, se eu estou invadindo, né, o espaço dela, que eu identifiquei que eu estou invadindo o espaço dela, que eu estou assumindo responsabilidades que são dela, e que por acreditar nela e no potencial que ela tem de crescimento, por acreditar que ela é uma pessoa capaz, que eu escolhi, nesse momento, me retirar para dar esse espaço para ela vivenciar essas experiências dela. Não é porque eu não amo ela, não é porque eu não quero ela bem, é exatamente porque eu acredito no crescimento dela. Agora, se, por exemplo, essa pessoa ela tá me invadindo, eu vou explicar para ela que eu consegui identificar que ela tá se preocupando comigo e que de alguma certa forma ela acredita que ela tem que resolver as coisas para mim, mas que dessa maneira ela tá invadindo o meu espaço e eu preciso que ela compreenda que agora eu estou pedindo novamente, né, requisitando novamente o controle sobre o meu espaço, que agora não é mais para ela interferir nisso e que ela possa, né, cuidar daquilo que cabe a ela e deixar o meu espaço aqui. E aí, nesse momento, quando eu falo sobre a pessoa estar me invadindo ou sobre eu estar invadindo ela, eu deixo isso muito claro, aí eu explico para ela quais são os sentimentos que esse tipo de situação causa em mim. Não é que ela está me fazendo me sentir assim, mas essa situação que está acontecendo causa em mim determinados sentimentos, eu me sinto de determinadas maneiras com esse tipo de acontecimento. E aí eu falo dos meus sentimentos, pergunto para ela como que ela se sente também nessa situação, seja qual for, né, o lado que ela esteja, de ser invadida ou de estar me invadindo, ouvindo o que ela sente, né, eu coloco o limite claro, tanto daquele que eu não vou mais invadir o espaço dela, quanto que eu estou também solicitando, já esclarecendo para ela que eu não vou aceitar que ela invada mais o meu espaço. E aí, depois disso, a gente vai e estabelece o quê? Estabelece um segundo momento, né, para a gente conversar novamente para ver se esses acordos se eles estão sendo mantidos. Porque às vezes a gente consegue conversar com a pessoa, a gente consegue estabelecer ali um combinado, mas depois de um tempo os acordos eles param de ser cumpridos. E isso é muito comum, é até esperável. Por quê? Porque a gente viveu uma vida inteira com a pessoa se relacionando de uma determinada forma. A gente vai ter uma conversa, não necessariamente quer dizer que a pessoa vai conseguir cumprir aquilo de cara. E não é porque ela não quer, é porque ela tem um hábito, ela tem um costume, ela tem ali já toda uma estrutura na cabeça dela e de comportamento que faz ela agir daquele jeito no automático. Então a gente também vai ter que ter paciência de ir conversando com essa pessoa mais vezes se for necessário, sem atacar ela, sem ofender ela, mas trazendo ela para consciência. Olha, lembra daquele nosso combinado? Ó, eu tô percebendo que você ainda tá, né, tentando me ajudar, mas assim, tá me invadindo. Olha, lembra daquele combinado? Ó, eu tô percebendo que você tá colocando talvez situações aí, você não tá resolvendo elas e você tá meio que exigindo ou deixando como se fosse para eu resolver e eu já disse que eu não vou invadir mais o seu espaço, não vou mais me envolver nisso. Então a gente vai estar sempre esclarecendo isso para a pessoa e ouvindo ela. Tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar sobre isso? Como que é? E nesse diálogo, nessa troca, onde a gente está sempre, né, colocando o acordo novamente, colocando os nossos sentimentos, nessa situação, quando essas coisas estão acontecendo, eu me sinto de tal maneira, eu me sinto de tal maneira, e como que você se sente? E como que isso é para você? Isso vai ajudando com que a gente vá fazendo esses alinhamentos. E quando a gente vai fazendo esses alinhamentos através dessas conversas que nós chamamos de conversas difíceis, que o objetivo é que com o tempo elas vão se tornando conversas que não são difíceis, porque a gente vai se habituando. Quando você se habitua a conversar com as pessoas, a conversar, 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 você vai pegando o hábito e vai deixando de ser uma conversa difícil, honestamente. Nesse momento, né, da minha vida, eu venho tendo várias conversas com várias pessoas, porque são vários padrões de comportamento, são várias situações que eu venho cada vez mais identificando na minha vida e cada vez mais vem se tornando mais rápido para mim o insight de conversar e a tomada de decisão e a ação de conversar. Então, antes era uma coisa que eu ficava, às vezes, uma semana pensando naquilo, tentando entender como que eu iria conversar com a pessoa, tamanho o meu medo, tamanho a minha ansiedade de ter aquela conversa. Dependendo da situação, já tá acontecendo, às vezes, situações que eu penso e dá, tipo, 2 horas depois, 1 hora depois, meia hora depois, já tô ali conversando com a pessoa. Claro que cada vínculo é diferente, cada pessoa a gente tem um afeto diferente, então tem pessoas que é um pouco mais difícil pra gente, tem pessoas que é um pouco mais fácil, tem pessoas que são mais flexíveis, então a gente vai com mais abertura, tem pessoas que são mais rígidas, então a gente vai com mais, a gente vai com mais dificuldade mesmo, a gente vai com mais tato, porque são pessoas mais difíceis mesmo de conversar. Só que também é importante você ter claro que é importante você ser honesto com você. E você sendo honesto com você, você vai ser honesto com a pessoa. E caso a pessoa não consiga compreender você, o importante é você ter claro que você precisa
cuidar de você, você precisa priorizar você. Então, por mais que a pessoa não te compreenda, se você conseguiu expor com respeito, respeitando ela, tratando ela com dignidade, aquilo que era importante para você e ainda assim ela não compreendeu, mas você conseguiu estabelecer o que foi necessário, tá valendo, porque nem sempre a gente vai encontrar pessoas que compreendem a gente. Às vezes a gente passou aquele processo, sabe, tipo, por semanas, por meses para se preparar. E a outra pessoa, ela recebeu aquilo e ela não estava, às vezes, capacitada ou preparada para aquilo. Só que assim, não dá pra gente nem privar a pessoa e nem pra gente também ficar esperando que ela compreenda a gente. Então, na prática, é isso, vai ter. A maioria das pessoas, na prática, vai lidar bem com as conversas. A gente vai criar um monte de ansiedades, expectativas que vai dar um maior problemão e a pessoa vai lidar super bem. Algumas pessoas, muito provavelmente, não vão lidar bem. Só que isso também é uma coisa que a gente vai acostumando e que a gente vai percebendo que faz parte da vida adulta. A gente vive em uma cultura, sabe, que não tem o hábito de conversar entre os adultos, que não tem o hábito de ter essas conversas mais sérias, mais responsáveis. E é por isso exatamente que a gente tem tantos problemas familiares de relacionamento, tantos problemas no trabalho, com as pessoas, porque a gente acaba não conversando. Então, que você saia desse vídeo com essa compreensão, sabe? Assista ele mais vezes para você fixar como que você pode se preparar para essas conversas. E lembrando que eu usei o termo conversas difíceis exatamente porque no começo para a gente são mais difíceis, mas que com o tempo elas vão passando a não ser mais conversas difíceis. Então que você tenha isso claro. Se você se permitir isso, com o tempo você vai perceber que você vai criando essa habilidade, essa capacidade de ter essas conversas com cada vez mais leveza. E quanto mais leve você chega dentro de você, sem se sentir mal para ter essa conversa, mais isso também favorece que a conversa seja mais agradável para outra pessoa, porque quando a gente vai já achando que vai ser ruim a conversa, a gente já vai com uma energia, a gente já vai com uma forma de falar que já não facilita. Então, quanto mais você pratica, mais agradável vai ficando essas conversas e mais as pessoas vão conseguindo receber com leveza, ok? Então, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque esse vídeo é muito importante para as pessoas que precisam conversar com as outras pessoas, que você possa deixar o seu like, o seu comentário, e lembrando que aqui na descrição do vídeo tem um link dos 2 cursos que eu tenho lançado. O primeiro curso é o curso para pessoas que sofrem com a dor da rejeição ou que se sentem rejeitadas, e o segundo curso é para qualquer pessoa que queira conhecer os 27 perfis de personalidade que existem e você está dentro de um deles e todos nós vivenciamos um deles, na verdade uma combinação de vários deles, mas um deles é a base e esse curso, esses 2 cursos eles estão na Hotmart, eles são parcelados, eles são cursos incríveis e caso você tenha o interesse, é só você entrar aqui na página, é só você acessar, tem o meu WhatsApp aqui se você quiser tirar dúvidas, fazer mentoria comigo, caso tenha vaga, tirar algum tipo de... tirar dúvidas, enfim, o que você desejar, aqui tem o meu contato, tem o meu Instagram e eu agradeço você por estar aqui presente mais um dia no canal. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo.